Jesus levantou-se de entre os mortos, disse aos discípulos: regozijai-vos e alegrai-vos a partir deste momento, pois fui para os lugares de onde havia vindo. A partir deste dia, vou falar-vos abertamente, desde o princípio da verdade até o seu término plenitude, e vou falar, face a face, sem usar parábolas. A partir deste momento não vos esconderei nada do mistério do alto e do lugar da verdade. Pois, autoridade me foi dada, por intermédio do inefável e do primeiro mistério de todos os mistérios, para falar-vos, desde o princípio até a plenitude pleroma, tanto de dentro para fora como do exterior para o interior. Ouvi, portanto, para que vos possa dizer todas as coisas. Então Jesus falou sobre o poder de luz e falso espírito. Ouvi, portanto, para que eu vos possa falar a respeito da alma, conforme tenho dito, os 5 grandes regentes da grande providência dos Zeus, os regentes do disco do Sol e os regentes do disco da Lua sopram dentro daquela alma, saindo deles uma parte do meu poder, como acabei de dizer. E esta parte daquele poder permanece dentro da alma, para que a alma possa se firmar. E eles colocam fora da alma o falso espírito designado para ela, vigiando-a. E os regentes prendem-no a alma com seus laços e liames, amarrando ela, para que ele possa pressioná-la sempre ser constantemente causa de seus males e de todas suas iniquidades, para que ela possa ser sempre sua escrava, permanecendo sob seu comando nas mudanças do corpo, e amarram ela para que possa participar de todos os pecados e de todos os desejos do mundo. Os pais que devemos abandonar. Portanto, eu trouxe, desse modo, os mistérios a este mundo, os quais rompem todos os laços com o falso espírito e todos os zelos que amarram a alma. Aqueles mistérios tornam a alma livre e libertam-na de seus pais, os regentes, e transformam-na em luz refinada, levando-a para cima, para o reino de seu Pai, a primeira emanação, o primeiro mistério, para sempre. Por esta razão, portanto, eu vos disse outrora, aquele que não abandonar pai e mãe e seguir-me, não é digno de mim. Portanto, eu disse naquela ocasião, deveis abandonar seus pais, os regentes, para que eu possa torná-los filhos do primeiro mistério para sempre. Salomé está em dúvida. Após o Salvador ter dito isto, Salomé adiantou-se e falou: meu senhor, se nossos pais são os regentes, porque está escrito na lei de Moisés, aquele que abandonar seu pai e sua mãe, que morra. Não teria, então, a lei se declarado sobre isso? Quando Salomé disse isto, o poder de luz em Maria Madalena fervilhou, e ela disse ao Salvador: meu senhor, dá-me permissão para dirigir-me à minha irmã Salomé para dar-lhe a interpretação de suas palavras. Quando o Salvador ouviu Maria dizer estas palavras, chamou-a de extremamente bem-aventurada. Então, o Salvador respondeu, dizendo a Maria: dou-te permissão, Maria, para fazer a interpretação das palavras de Salomé. Maria tira a dúvida de Salomé. Após o Salvador ter dito isto, Maria foi em direção a Salomé, abraçou-a e disse-lhe: minha irmã Salomé, com relação à palavra que tu disseste, está escrito na lei de Moisés, aquele que abandonar seu pai e sua mãe, que morra. Ora, minha irmã Salomé, a lei não disse isto com relação à alma, nem ao corpo, nem ao falso espírito, pois todos estes são filhos dos regentes e vieram deles. Mas, a lei disse isto com relação ao poder que surgiu do Salvador, e que é o ser de luz dentro de nós atualmente. Além disto, a lei disse: todo aquele
aquele que permanecer fora do Salvador e de todos seus mistérios, seus pais, não só morrerá mas irá para a ruína e a destruição. Quando Maria disse isto, Salomé foi em sua direção e abraçou-a também e disse: O Salvador tem poder para fazer-me compreender, como tu mesma. Quando o Salvador ouviu estas palavras de Maria, chamou-a de extremamente bem-aventurada. O Salvador continuou e disse a Maria em meio a seus discípulos: Ouve, então, Maria, quem é que compele o homem a pecar? Sobre a incumbência dada ao falso espírito. Ora, os regentes atam o falso espírito à alma, de forma a não agitá-la toda hora, fazendo com que ela cometa todos os pecados e todas as iniquidades. Eles também dão ordem para o falso espírito, dizendo: Quando a alma sair do corpo, não te retires dela, pois foste designado para ela para acusá-la em todas as regiões dos julgamentos, por todos os pecados que tu a fizeste cometer, para que ela possa ser castigada em todas as regiões dos julgamentos, não podendo ir para o alto, para a luz devendo retornar para as mudanças de corpo. Numa palavra, eles dão ordem ao falso espírito, dizendo: Não te retires dela em absoluto, em momento algum, a menos que ela tenha dito os mistérios e tenha desatado os laços e liames com que te amarramos a ela. Porém, se ela pronunciar os mistérios e desfizer os selos e todos os liames e apresentar a defesa da região e continuar, deixa seguir adiante, pois ela pertence aos seres de luz do alto e tornou-se uma estranha para nós e para ti, e não serás capaz de apossar-te dela a partir de então. No entanto, se não disser os mistérios do rompimento de teus laços, de teus selos e das defesas da região, então apodera-te dela e não a deixes escapar. Tu deverás transferi-la para as punições de todas as regiões dos julgamentos, em virtude dos pecados que a fizeste cometer. Depois disto, leva tais almas diante da Virgem de Luz, para que as envie mais uma vez para o ciclo. Os regentes da grande providência dos éons passam estas almas para o falso espírito, e os regentes convocam os ministros de seus éons, somando 365, e dão-lhes a alma e o falso espírito, que estão ligados um ao outro. O falso espírito é a parte externa da alma e a combinação do poder é a parte de dentro da alma, que está dentro de ambos, para que tenham a capacidade de se firmarem, pois é o poder que mantém os dois eretos. E os regentes dão a ordem aos ministros, dizendo-lhes: Este é o tipo que deveis colocar dentro do corpo de matéria do mundo. Eles também dizem aos ministros: Colocai a combinação do poder no interior da alma, dentro de todos eles, para que possam aguentar, pois é assim que são estabelecidos, e colocai o falso espírito por trás da alma. Desta forma, dão a ordem aos seus ministros, para que estes possam depositá-lo nos corpos do antítipo. E, seguindo este padrão, os ministros dos regentes levam o poder, a alma e o falso espírito, trazendo-os para baixo, ao mundo, e colocam-nos no mundo dos regentes do meio. Os regentes do meio examinam o falso espírito e o destino, cujo nome é Moira, que guia o homem até fazer com que ele morra da forma designada para ele. Este destino é ligado à alma pelos regentes da grande providência. E os ministros da esfera ligam a alma, o poder, o falso espírito e o destino. E eles dividem todos, fazendo deles duas partes e buscam o homem e também a mulher no mundo, aos quais foram dados sinais para que possam enviá-los a eles. E dão uma parte ao homem e uma parte à mulher num alimento do mundo ou num sopro do ar ou na água ou no líquido para que eles bebam. Tudo isto vos direi, bem como as espécies e o
cada alma, como entram nos corpos, seja de homens ou pássaros, de animais domésticos ou selvagens, de répteis ou todas as outras espécies do mundo. Vos direi seu tipo, de que forma entram nos homens, na disposição do todo. Ora, quando os ministros dos regentes lançam uma parte na mulher e outra no homem da maneira como vos falei, então os ministros compelem-nos secretamente, mesmo quando estão separados por uma distância muito grande, para que se unam e fiquem numa união no mundo. E o falso espírito, que está no homem, chega à parte que está confiada ao mundo na matéria de seu corpo e eleva, lançando-a no útero da mulher, na parte que está confiada à semente da iniquidade. No útero. E naquele momento os 365 ministros dos regentes entram no útero dela e fazem nele sua morada. Os ministros trazem as duas partes, uma para a outra e, além disto, os ministros mantêm, no útero da mulher, o sangue de todo o alimento que ela comer ou beber, por 40 dias. E após 40 dias eles misturam o sangue do poder de todo o alimento, misturando bem no útero da mulher. Depois de 40 dias eles passam outros 30 dias construindo seus membros na imagem do corpo do homem, cada um forma um membro. Dir-vos-ei os decanos que construirão o corpo na disposição do todo. Depois disto, quando os ministros tiverem completado todo o corpo e todos seus membros em 70 dias, convocam para dentro do corpo que construíram, em primeiro lugar, o falso espírito, em seguida a alma e, finalmente, a combinação do poder dentro da alma. Eles colocam o destino por fora de todos eles, pois este não é misturado com os outros, mas segue-os e acompanha-os. Sobre a ligação do plasma. E depois disto os ministros ligam-nos um ao outro com todos os selos que os regentes lhes deram. Eles marcam o dia em que fizeram residência no útero da mulher, marcam-no no lado esquerdo do plasma. No lado direito, marcam o dia em que completaram o corpo. No meio do crânio e do corpo do plasma, marcam o dia em que os regentes passaram a missão para eles. À esquerda do crânio do plasma, marcam o dia em que a alma veio dos regentes. Marcam o dia em que eles misturaram os membros e separaram-nos para uma alma direita do crânio do plasma. O dia em que eles ataram o falso espírito a ela alma, eles marcam atrás do crânio do plasma. O dia em que os regentes sopraram o poder no corpo, marcam no cérebro que está no meio da cabeça do plasma e também dentro do coração do plasma. O número de anos que a alma passará no corpo, marcam na testa que está no plasma. E, assim, marcam todos estes selos no plasma. Dir-vos-ei os nomes de todos estes selos na disposição do todo e, após a disposição do todo, eu vos direi a razão por que tudo isto tem que acontecer. E, se podeis entendê-lo, eu sou este mistério. Finalmente os ministros terminam o homem. E com todos estes selos com os quais ligaram o corpo, os ministros levam todas as identidades, entregando-as aos regentes retribuidores, que estão em todas as punições dos julgamentos. Estes transferem-nas aos seus recebedores, para que eles possam levar aquelas almas para fora dos corpos. Eles entregam a identidade dos selos, para que os recebedores possam saber a hora em que devem levar as almas para fora do corpo e para que possam saber a hora em que devem fazer nascer o corpo, para que possam mandar seus ministros se aproximar da alma, segui-la e dar testemunho de todos os pecados que ela cometer, eles e o falso espírito, por conta da maneira e forma como deverão castigá-la no julgamento.
sobre o destino. E quando os ministros derem a identidade dos selos para os regentes retribuidores, eles se recolhem para a organização de suas atividades que lhes são estabelecidas pelos regentes da grande providência. E quando o número de meses para o nascimento do bebê estiver completo, o bebê nasce. Nele é pequena a combinação do poder, pequena é a alma e pequeno é o falso espírito. O destino, ao contrário, é grande, por não estar misturado ao corpo para a sua organização, mas segue a alma, o corpo e o falso espírito, até o momento em que a alma sair do corpo, por causa do tipo de morte pela qual ele deverá morrer como estabelecido para ele pelos regentes da grande providência.